Atenção, emissoras curiosas, para 3 fatos curiosos do dia 30 de outubro. Em 1811, a escritora inglesa Jane Austen publicou anonimamente Razão e Sensibilidade, seu primeiro livro. Em 1938, o programa A Guerra dos Mundos, uma adaptação radiofônica de Orson Welles para o texto de H.G. Wells, foi transmitido nos Estados Unidos e deixou a população em pânico. Em 1988, o brasileiro Ayrton Senna venceu o Grande Prêmio do Japão e conquistou antecipadamente o título de campeão de Fórmula 1. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 30 de outubro de 2021, último programa meu com 56 anos, que amanhã, olha, Halloween, Dia das Bruxas, começa a minha nova primavera. E aqui no programa de hoje, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E os destaques de hoje são, vamos lá, o Mago das Máquinas de Escrever, belíssima história, hein? Um caçador de fake news em Pernambuco. Porque aí agora já entra no clima fantasmagórico, né? Porque Frankenstein e Hulk são verdes. Silvio Alexandre vai responder. E olha, mais mistério, mais suspense. A loira do banheiro, com o professor Vard Marx, e aranhas venenosas, com o biólogo Guilherme Domenichelli. E a música especial para o programa de hoje, você vai ver com Beck e os tiozão. Você vai ver tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa, já vamos entrar nesse clima meio Halloween, ó gente, ó, tudo enfeitado aqui. Halloween hoje no programa, Dia das Bruxas. Vamos falar do Dia do Saci, calma gente, não joguem abóboras em mim por enquanto. Então vamos lá, vamos começar com o Silvio Alexandre, já colocando um pezinho nesse clima meio assustador do programa de hoje. Hora do Universo Fantástico. Universo Fantástico. Um amigo curioso e palmeirense me perguntou por que os monstros do filme de Frankenstein têm a cor verde. Bom, quando a escritora Mary Shelley publicou a história em 1818, ele era descrito com longos cabelos escuros, dentes muito brancos, 2,5 metros de altura e a pele amarelada. Em suas primeiras adaptações, a criatura sem nome, criada pelo Dr. Frankenstein, aparecia em várias cores. Na adaptação teatral de Richard Picke, de 1823, ganhou uma pele azul clara. No primeiro filme, uma adaptação dos estúdios de Thomas Edison, de 1910, ele tem uma aparência descuidada, mas sem alterações no tom de pele. Foi somente na adaptação da Universal Pictures, de 1931, que o ator Boris Karloff consagrou o monstro que conhecemos, com o formato retangular e os parafusos no pescoço. Sobre a cor verde, ela foi adotada por motivos práticos. Nos filmes em preto e branco, o verde fica com uma tonalidade pálida, quase cadavérica. Isso dava ao monstro um ar assustador e o tornava diferente dos demais atores. Porém, essa aparência, criada pelo maquiador Jack Pierce, é propriedade da Universal. Por isso, vemos outras versões do monstro de forma bem diferente. A aparência mais próxima da fonte original foi a de Robert De Niro, no filme Frankenstein, de Mary Shelley, de 1994. Outra criatura que também teve sua cor verde definida por decisões gráficas foi o incrível Hulk. No início, Jack Kirby e Stan Lee definiram que o Hulk teria a cor cinza, para deixá-lo assustador e misterioso. E assim, ele apareceu pela primeira vez em 1962, na edição número 1 da sua revista. Mas a impressora não conseguia manter o cinza igual em todas as páginas.
Eles decidiram, então, usar a cor verde, que não dava problema e tinha muito mais destaque. E a cor verde agradou tanto que vários vilões do Homem-Aranha, que vieram depois, também ganharam essa cor. Abutre, Dr. Octopus, Lagarto, Electro, Duende Verde, Escorpião, entre outros. Informou Silvio Alexandre, curioso para saber como anda o filme da Tropa dos Lanternas Verdes. Para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos! Coleções. No final de 2015, o redator publicitário e designer de conteúdo Sérgio Henrique de Oliveira comprou uma máquina de escrever para ele mesmo, né? Presente, para lembrar da máquina que ele tinha. Depois comprou mais uma, aí mais outra. A gente já conhece essa história, né? Aí quando ele viu, no final de 2016, ele já estava com 25 máquinas. Era tanta máquina que ele mudou até de nome. Olha, Sérgio Type agora. Type é como o Sérgio se refere às máquinas de escrever. Sérgio, bom dia. Você datilografa com os 10 dedos? Oi, Marcelo, bom dia. Cara, eu sou dessa turma que usa os 10 dedos, né? Assim, que fez curso de datilografia, né? Então, assim, a gente hoje é visto meio como que uns ETs, assim, né? De outro planeta, porque o pessoal mais jovem olha para a gente e fala, como é que você consegue fazer isso, né? E eu sempre falo treino, né, rapaz? Eu lembro, até me perguntaram esses dias, né? Eu fiz um curso, cara, de 1 ano, entendeu? De datilografia, que era tudo que a gente precisava para se dar bem na vida naquela época, né? Exatamente. No começo dos anos 80, era isso, né? Aliás, você tinha que fazer, era até mais importante que o inglês, né? O inglês não era fazer inglês não era uma coisa tão fácil assim, né? Mas a datilografia você precisava ter. E é bacana que quando a gente fala de máquina de escrever, né, de datilografia, a nossa geração tem um monte de memórias afetivas. E eu vou até contar como é que eu cheguei ao Sérgio, porque eu estava seguindo o escritor o Tino Freitas no Instagram, e o Tino comemorou a chegada de uma máquina de escrever que ele ia usar para escrever um livro. Ele queria escrever um livro na máquina de escrever. E aí eu entrevistei aqui para o programa o Tino, e ele contou e falou do Sérgio. Aí eu conheci o Sérgio, trocamos algumas mensagens. O Sérgio me perguntou, que máquina você está procurando, né? E é engraçado, porque na verdade, eu fiquei com vontade de ter uma máquina de escrever, e o meu sogro, ele viu o programa, né, e me trouxe uma Remington, mas era um negócio pesadíssimo, né? Falou, olha, tá aqui uma máquina de escrever. Só que na minha cabeça, né, Sérgio, eu ficava assim, puxa, mas não é essa que mexe com a minha memória afetiva, é aquela que eu ganhei dos meus pais no Natal de 77. Aí o Sérgio perguntou qual é a máquina. Eu falei, é uma Érica, mandei a foto que eu peguei na internet. Isso, Aí ele falou, olha aqui, e mandou que ele tinha uma cara, dessas. foi maravilhoso, porque assim, eu gosto, né, assim, de presentear as pessoas com máquina, assim, é uma coisa dos meus amigos, tudo, né? Inclusive tem o Tino, né? Que eu não conheci o Tino, conheci, já virou amigo, né? Uma pessoa ótima, tudo, mas ele tem um amigo em comum que é o Lalau Simões Neto, né? Que também faz livros, né? Infantis também escreve. Conheço o Lalau, maravilhoso. Conhece o Lalau? Sim. Então, pô, tá tudo, a gente é tudo amigo, mas não se conhece, né? São amigos que não se conhecem ainda. Então, assim, eu gosto muito. E quando você falou da máquina, né? Eu falei assim, pô, cara, o Marcelo, cara, eu adoro o Marcelo, acompanho ele desde sempre, né? Tudo, eu vou dar uma máquina para ele, tava com isso na cabeça, né? Só que, cara, assim, quando você falou da máquina, eu falei assim, da Érica, eu falei, cara, eu tenho a máquina aqui, a máquina que é a máquina que ele quer. Aí eu já acho que já tá escrito no destino, alguma coisa assim, né? Porque, lógico, às vezes você vai falar da máquina, eu não vou ter a máquina e vou te daria uma outra máquina, né? Mas ter a máquina, eu falei assim, não, já é sua, entendeu? Eu fiquei surpreso e foi uma surpresa feliz, assim, foi uma coisa legal. Já está aí com você já, né? Já está aí. Já está aqui comigo. Aliás, no domingo passado, né, que chegou um pouquinho antes do final de semana, virou atração aqui em casa. Os meus filhos vieram, e não era para almoçar comigo, era para mexer na máquina, porque
Eles já entraram, né, já na fase do computador, do Claro, notebook, e é, virou a diversão naquele dia. Todo mundo, pai, né? como é que põe acento nisso aqui? Onde está É, o zero? então, onde está o zero? As perguntas, né, que os meus seguidores lá eles fazem, né, tipo, assim, onde está o zero? Onde está o um, né? É, Porque nas máquinas portáteis, por isso mesmo, né, pela portabilidade, o teclado foi assim, tipo, otimizado, vamos dizer assim, né? Então, um é a letra L, né, minúscula, sim, né? A exclamação, você sabe assim, a gente põe o ponto, a gente dá um retrocesso e coloca lá o apóstrofo, né, que fica em cima do sim. 8 ali, para dar a exclamação. E já veio assim, cliente, né, que já comprou a máquina, achando que a máquina estava com defeito. Eu falei, não, não está não. Vamos lá. É assim, pessoal, é assim, ó, ser vintage não é um negócio fácil, entendeu? A gente tem que ter uma certa paciência e entrar meio que na época, né, daquela peça, né, daquela ferramenta, na verdade, né? Que a máquina de escrever é uma ferramenta, né? A gente meio que esquece disso, né? É É. uma ferramenta, como o computador também é, né? Mas E eu, assim, eu publiquei as fotos da máquina do presente do Sérgio. Eu não vou mostrar ela aqui agora porque não cabe, né? Mas vou colocar as imagens, vou colocar as fotos aqui agora. E eu coloquei nas redes sociais e era incrível a quantidade de pessoas que escreveu dizendo das memórias afetivas, né? Do curso de datilografia, da máquina que tinha, do barulho da máquina, né? Você, Sérgio, mexe com a emoção das pessoas. sim, E aí eu queria saber, você é um colecionador, tem aquelas que são suas, ou você faz isso de pega uma máquina, restaura, dá de presente, vende, arruma? Como é que é a sua relação com as máquinas hoje? as duas coisas, né? Porque assim, começou como uma coleção. Eu comecei com as máquinas, recente, né? Foi de 2016, né? 2015 eu comprei a minha primeira máquina. Por quê? Porque eu queria sair um pouco do computador mesmo para fazer um trabalho, um projeto de literatura que eu tenho, né? Aí eu falei assim, não, computador me lembra trabalho, entendeu? O dia todo aqui eu queria algo que me tirasse disso, né? Mas isso foi um processo, não foi uma coisa que foi um estalo, foi um processo, caramba, né? E aí eu falei, cara, a máquina de escrever, né? Que eu sou, né? Eu comecei a minha carreira de redator na máquina de escrever, né? Aí eu fui no centro da cidade de São Paulo, tudo, ainda onde a gente encontra, né? Alguma coisa assim relacionada à máquina de escrever, os mecanógrafos, né? Ainda a gente tem alguma coisa ali no centro da cidade, e eu fui lá e comprei uma Letra 32, né? Assim, que foi assim, que deu início a essa nova fase, esse retorno, essa retomada das máquinas. Porque Uhum. como todo mundo, cara, eu deixei de lado, né? Imagina, quando chegou o computador, quando chegou a máquina elétrica, eletrônica, na verdade, né? Eu achava o máximo aquilo, né? Assim, nossa, tem corretora, aquela coisa toda. E logo Uhum. assim, ali no final, no começo dos anos 90, aqui no Brasil, foi no começo dos anos 90, 93, 94, começou a fazer essa transição da máquina de escrever para o computador, mas na casa das pessoas, né? Tipo, de você ter um computador, um PC, né? Na casa das pessoas, né? Então, as máquinas ainda conviveram com o computador durante um período aí que foi nesse começo dos anos 90, né? E eu fui nessa onda de pegar a minha Letra 32 e começar a fazer esse trabalho de como é que chama? De resgate. E foi maravilhoso, né? Aí eu me encantei, foi um resgate emocional, mas depois virou uma ferramenta de trabalho mesmo, que para mim ela é muito útil. É interessante isso, porque ela continua, a máquina de escrever, ela continua fazendo aquilo que ela se propôs sempre, né? Assim, que é te entregar a escrita. E a escrita em tempo real, né? O que você falou das crianças, né? A primeira coisa que as crianças elas falam quando elas pegam uma máquina ou começam a experienciar, né? A máquina de escrever. Pô, tio, já imprime, né? Na hora, né? E assim, todas, né? Porque é muito encantador, é muito fascinante isso realmente, né? Para quem está acostumado ali com digital, né? O pessoalzinho que já começou no touch, né, Marcelo? É muito Sim. divertido isso, você pegar e imprimir. E para nós, assim, para quem escreve, é muito legal também. A primeira coisa, você está desconectado, né? Como é que chama? Da internet mesmo, ficar offline um pouco para você se concentrar. Eu acho bacana isso, eu acho legal. E a experiência tátil, né, sensorial que a máquina oferece, né? Aí o que eu adoro fazer é puxar a folha e anotar coisas, riscar coisas, entendeu?
E é lógico que isso é um processo que exige paciência, é mais lento um pouco, isso é muito bom ser mais lento, ele é mais artesanal mesmo, né? Eu sempre falo assim, tem um pessoal sempre que fala, a máquina de escrever, pô, coisa velha, você fala assim, imagina assim que a literatura, né, assim, tipo, sei lá, de 2 séculos para trás foi praticamente escrita na máquina de escrever, né? Então, assim, é uma ferramenta que ela funciona, entendeu? Assim, ela entrega aquilo que ela propõe, né? E foi isso. E nessa coisa de colecionar, aí eu queria uma máquina. Aí uma máquina específica, mas aí a pessoa vinha com 3, 4 máquinas, mas ela só vendia aquela máquina se eu comprasse as 3, 4. Cara, aí colecionador, já viu, né? Falei assim, caramba, gente, eu vou comprar, né? Porque eu quero essa máquina, né? E aí acabava ficando máquinas ali que eu não tinha interesse, ou que eu já tinha, inclusive, né? Aí vinham assim os amigos e começavam, pô, você tem uma máquina para me indicar? Não sei o que lá, os amigos mais próximos, né? E aí começou nisso. Aí teve um amigo meu que indicou no Facebook a Rede Dots, né? Que é uma rede de assim, meio de pessoas que fazem trabalhos mais voltados artesanais, né? É um grupo grande hoje em dia, né? E eu fiz um post lá, né? Assim, com as máquinas, tudo. O primeiro post eu fiz ali. Foi essa reação que você falou agora, Marcelo. Meu, eu lembro que eu postei numa sexta-feira, eu fiquei o final de semana, entendeu? Inteiro, sério, sem exagero, respondendo as pessoas. Eu tive, acho que mais de quase 2.000 visualizações na época, né? Foi nessa época, 2016, né? E eu tive, olha, eu respondi acho que mais de quase 500 comentários, um por um, entendeu? Falando sobre isso. Aí todo o resgate, né? Todo o resgate, o emocional, tudo. Então foi isso. Então hoje eu acho que eu faço as duas coisas, né? Mas aí as máquinas de escrever, hoje, elas acabaram virando um negócio de nicho, assim. Eu tenho um tempo da minha vida aqui de redator que eu dedico às máquinas, ao negócio máquinas, né? Então é isso. Então virou as duas coisas. Aí eu estou trabalhando com uma paixão, né? Que é o que todo mundo quer, né? Fazer, né? Sim. Um hobby que vira um negócio, né? Foi isso que aconteceu. Sérgio, você se interessa pela. Porque, assim, tem muita gente que morreu alguém da família, não usa mais, se interessa pela história das máquinas, de quem era, o que. De Sim. repente você descobre que a máquina que está atrás de você escreveram o texto da Proclamação da República. Você procura saber a história? Sim, né? Então, assim, as pessoas, quando elas vão se desfazer das máquinas, né, tem, nossa, muita história envolvida nisso. Tem pessoas que simplesmente querem se desfazer, né, assim, e tem pessoas que ela já vem com a história, né? Já vem para a história, né? Teve, inclusive, uma máquina que eu devolvi, cara. Era uma Érica também, mas era uma Érica mais antiga, um modelo mais antigo do que a sua, né, dos anos 30, dos anos 40, né? E aí, encantado pela máquina, aquela coisa toda, né? Uma moça era uma senhora na faixa dos 70 anos, assim, mais ou menos, alemã, inclusive, e ela me trouxe a máquina, tal, fiquei com a máquina tudo, né? Aí a gente conversou depois, né? Ela tinha me falado um pouco da máquina, aí eu quis saber mais, né? E ela me contou a história, que a máquina tinha vindo de navio dos avós, né? Fugido da guerra, né? E me contou toda a história, né? Assim, tipo, do avô, da relação da máquina, né? Com a do avô, aqui no Brasil já, e como ela foi passando, né? E que ela queria doar a máquina para os netos, né? Mas ninguém queria a máquina. Aí eu falei, aí depois ela contar essa história, eu falei assim, vamos lá, a senhora, por favor, vem aqui, entendeu? Pega a sua máquina de volta, porque eu não tenho como ficar com essa máquina. Essa máquina é da família, essa máquina... E eu convenci ela, né, assim, deu uma dor no coração, porque eu já estava apaixonado pela máquina, né? Mas eu devolvi a máquina, porque a história, eu falei assim, essa máquina não é minha, essa máquina é da família de vocês, eu tenho certeza que alguém vai ficar com essa máquina, e senão eu vou ficar com a máquina, então. Você me convenceu. Teve essa história, que é uma história que, assim, gente, as máquinas, elas, até eu costumo dizer, né, elas produzem histórias, e a história, elas também são história, né, hoje, né, e tem tudo emocional. A sua história, né, do post que você fez, né, assim, lá da sua Érica, é incrível, porque isso é exatamente aquilo, né, Marcelo? Exatamente aquilo. Tem muita história, assim, as máquinas. Sérgio, alguma vez, você recebeu uma máquina que a pessoa que te doou, te deu, te vendeu,
ela esqueceu de tirar o bilhete, assim, alguém estava escrevendo alguma coisa, uma Cara, carta, então essa foi incrível. entregou e você leu aquilo e falou, meu Deus. Incrível, cara, incrível. Essa foi uma Hamilton que eu comprei, uma Hamilton muito parecida com a sua aí, que você falou, a McQuarrie Wright também. Também o filho, é um rapaz que eu encontrei num site, né? Ele estava querendo vender e eu fiz toda a negociação com o rapaz e comprei a máquina, trouxe a máquina, né? Aí, quando a máquina era da mãe dele, né? Aí, quando eu trouxe a máquina, eu abri a máquina, tem um estojo, né? Eu abri a máquina, embaixo do estojo, né? Embaixo da máquina, quando eu tirei do estojo, tinham duas cartinhas, dois bilhetinhos, né? Uma escrita em papel de caderno, né? Assim, e outra escrita num papel assim pardo, aquele papel jornal, lembra aquele papel jornal que a gente usava, que era mais barato, naquele papel lá. Aí eu peguei as cartinhas, né? Aí, assim, uma caiu no chão, só que eu peguei e falei assim, uma delas era do pai, né? Da moça, que era realmente a dona da máquina, né? Contando, como assim, passando, assim, era uma carta, ele passando a máquina para ela. Então, assim, ele era médico, né? Assim, ele tinha, ele dizia que a máquina tinha ajudado ele a criar os filhos, né? Porque ele fazia as teses, entendeu, na máquina, e tinha muita coisa que ele fazia, coisas técnicas voltadas para a profissão dele, que ele fazia na máquina durante o tempo de estudante, depois também já como formado, tudo. Mas só que o conteúdo mais legal é que era ele passando a máquina, o legado da máquina para a filha, né? E a outra cartinha era da própria filha, entendeu assim? Que também já era uma mulher da faixa dos 60 anos, e ela tinha ali na cartinha, sei lá, 7, 8 anos, escrevendo coisas, sabe, assim, coisinhas de criança, né? Eu adoro escrever, entendeu? Minhas férias, uma coisa assim. E o que eu fiz, né? Aí eu cheguei, entrei em contato com quem eu comprei, que era o filho da coisa, e falei assim, ela estava de mudança para a Inglaterra, então ela realmente não podia ficar com a máquina, aliás, eu estava vendendo a máquina por causa disso. O que eu fiz? Eu coloquei, eu tinha um livro da Jane Austen lá, né? Coloquei as duas cartinhas dentro do livro e mandei para ela, lá na Inglaterra, tudo, e aí, foi incrível. Ela me mandou e-mail, né? Porque ela não sabia assim, ela lembrava vagamente das cartinhas, mas ela não tinha a mínima, sabe, assim, tipo, noção de que aquilo ainda existia, né? Aí foi, acho que um dos momentos mais emocionantes que eu tive foi esse, né? E ela me escreveu um e-mail, ela escreveu um e-mail assim, que assim, aí eu falei assim, gente, eu estou mexendo com uma coisa aqui muito, muito forte, né? Muito forte, né? E que é o que me estimulou. Isso foi no começo isso foi em 2016, assim. E aí, Marcelo, histórias e sem fim, não tem quanto, né? Você reforma, você restaura as Cara, máquinas também, ou você, quando tem algum problema, procura um especialista? Assim? essa é uma coisa que é até bom a gente conversar aqui para esclarecer um pouco isso, né? Eu sou um usuário da máquina de escrever, eu sou um redator, sabe assim? Então, assim, eu sei, né? Eu conheço umas máquinas, conheço a parte mecânica, tudo, faço muita coisa nas máquinas relacionada à mecânica, mas imagina, né? O trabalho do mecanógrafo, né, é um trabalho muito técnico, muito específico, né? Assim, infelizmente é uma profissão que está acabando, né, Marcelo? Porque, né? E literalmente, assim, esses profissionais estão morrendo pela idade mesmo, né? Então, eu ainda tenho, eu uso, né? Então, alguns desses profissionais aqui em São Paulo, tem alguns ainda, poucos, né? Assim, então, são meus parceiros já há alguns anos. Até queria deixar um abraço aqui para o Aureliano Nunes, que é um dos mecânicos, que ele tem a minha idade, a gente tem a idade próxima, que é raro isso, raro, né? Então, o Aureliano me ajuda muito nas máquinas, tudo, porque é um legado que não está sendo passado, né, Marcelo? Isso que é louco, né? Isso aqui no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, na Europa, existe essa cultura de você passar para o outro, né? Então, e a gente fala de Brasil, né, que é uma realidade, mas lá fora as máquinas de escrever, cara, elas são muito, muito valorizadas e tem um mercado de antiguidade e de usuários mesmo, de pessoas que utilizam as máquinas também. Virou assim como se fosse um grande clube, né? Assim, das máquinas de escrever. Lógico, não fiquem assustados, as máquinas não vão voltar, não é isso, né? Mas existe assim um carinho, entendeu? E pessoas que ainda consertam e arrumam, né? Mas não, eu não sou um técnico, entendeu? Sabe? Eu tinha um mecanógrafo, o seu Tomás, né? Tomás Testa Seca. Ele faleceu agora recentemente, há uns 2 anos atrás, um pouco menos de 2 anos atrás, né?
Eu até, assim, eu tinha uma máquina, olha só, né, uma coisa, eu tinha uma máquina Royal, daquelas grandes, uma KLM grande, dos anos 40 também, né, que foi uma das últimas máquinas que ele arrumou. Eu fui pegar a máquina na bancada dele, né, na casa dele, que ele estava trabalhando, por causa da Covid, né, ele estava trabalhando em casa, né, o filho dele me recebeu na casa dele, eu peguei a máquina da bancada, desmontada, né, assim, peguei a máquina da bancada, ele morreu com 90 e poucos anos, ele tinha, não morreu de Covid, tá? Então, tudo faleceu por a idade mesmo. E eu peguei como é que fala, a máquina desmontada ali, Marcelo, ele trabalhou a vida inteira com isso, até o final da vida, literalmente, com máquinas para entregar lá, né? Um amor pela profissão, sabe? Ele até falava para mim, Serginho, essa é a minha profissão, entendeu? É isso que eu quero fazer, eu sempre quis fazer isso, quero fazer a minha vida toda, e foi o que ele fez. Muito bacana. Mas não, pessoal, agora, só explicando um pouco o que eu faço. Eu sou um curador, entendeu? Você escreve também, você sabe. Então, assim, eu sei quando a máquina está legal, quando não está, entendeu? Isso é uma coisa que o técnico não sabe, entendeu? Assim, então, assim, olha, está desalinhado isso aqui. Não. Isso aqui não fica legal porque dificulta para ele fazer. Olha, isso aqui é um detalhe, mas não é um detalhe para quem escreve, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então, aí eu vou fazendo isso. E eu tenho um olhar bacana para as máquinas, né? Eu, por exemplo, não pego máquina muito, assim, tipo, zoada que eu falo, né? Muito, assim, tipo, que precisa de uma restauração muito grande. Porque, primeiro, que não tem quem faça isso hoje, assim, no Brasil, é muito difícil. E fica muito caro também. Eu pego máquinas que já estão legais e aí uma revisão geral já deixa ela funcionando, tudo. E o mais importante, né? Tira ela daquele fundinho do armário escuro. Eu acho tão triste isso, Marcelo. Sabe? Elas ficam abandonadas lá. Não, vamos usar, né, gente? No domingo, eu coloquei a que você me deu no centro da mesa da sala de estar. Era atração, né? É Aí isso, todo cara. mundo vinha, falava assim, não, cadê o papel? Aí pegava lá folha de sulfite, falava assim, ó, põe assim. Como é que dá aqui, né, alinhar a coluna da esquerda? Olha, esse coisinha aqui atrás. Foi um show, foi um show. Nossa, fazer a margem, né? Como faz a margem, tudo. Mas é interessante porque o básico a gente aprende em 10 minutos, né? Sim. Para você começar a escrever, né? São 10 minutos. Uma coisa engraçada, Marcelo, é assim, tô falando de pessoal na faixa dos 20 e poucos anos, né? Que nunca viu assim uma máquina de escrever, assim, tipo, falando de criança, não. Pessoal, já aconteceu muito isso, assim. Tem medo da máquina, né? Então, assim, tipo, acho que vai quebrar, né? Assim, olha, ela tem, essa máquina, ela tem 60 anos, ela não vai quebrar, porque você vai, né? E se quebrar alguma coisinha, ou alguma coisa, porque quebrar não quer, mas desajustar, a gente arruma. Então, vai com calma. E a outra coisa interessante é a coisa do teclar, né? Porque o teclado do computador ele não oferece praticamente nenhuma resistência, né? O teclado da máquina de escrever, não, ele tem uma força ali, aliás, que não é força, é atitude, eu sempre digo, né? Não é força. Então, é muito comum, quem não está acostumado, né? Essa pessoa vai colocar e ele não percute a tecla, né? Ele empurra a tecla, né? E aí, você empurra a tecla, não vai acontecer, não vai bater no papel e não vai sair, né? Mas é muito divertido você ver as pessoas. Assim, é algo novo e você realmente não sabe como lidar com aquilo, né? Mas, cara, dá 10 minutos, pronto, vai embora, né? E o presente que o Sérgio me deu veio com um bilhete espetacular, de uma simpatia enorme. Que legal. E começa assim, ó, você sabia que os primeiros protótipos de máquinas de escrever foram inspirados no piano? Ele já manda com a curiosidade, não é só a máquina. E por que então Por que a máquina de escrever, então, o teclado não está todo assim já, para facilitar aquele negócio de 3 andares? Por quê, Sérgio? Não, mas a verdade é assim, os primeiros protótipos, né, a gente tem assim as máquinas de escrever, elas começaram a ser produzidas assim, em 1830, 40, aí para frente, que elas começaram realmente a entrar, né, assim, na vida das pessoas como algo realmente que funcionava tudo. Mas lá atrás, tem, sei lá, isso é polêmico, tá, Marcelo? Mas desde 1530, tudo já tem gente no mundo, já tinha gente no mundo inteiro fazendo protótipos, né? Assim, sabe? Aquela história que nem lá do avião, né? Assim, quem foi que inventou o avião, tudo, a máquina de escrever, meio isso também, né? Inclusive, tem
um brasileiro também até fiz uma colinha aqui, é o padre Francisco João de Azevedo, que esse é uma coisa bacana, que ele também era um desses que estava ali atrás, né, da máquina de escrever e fazendo protótipos, tudo, né? Então, tem essa polêmica. E o piano foi, assim, uma das primeiras inspirações, porque, veja só, é aquela coisa assim, é uma haste, né, algo mecânico que você aciona, ele vai percutir, no caso do piano, ele percute a corda, e ali você tem um efeito que é o som, né? O efeito é o som. Na máquina de escrever, ele passa por uma fita, né, entintada ali, e o efeito é como é que fala? A letra impressa, né? Assim? Uhum. Então, foi o começo disso. Mas, nossa, tem algumas máquinas, assim, as mais antigas, que eram tipo como se fosse... são seletores, né? Então, você escolhia, assim, tinha uns seletores. Você chegou a ver essas máquinas, são muito antigas. Eu vi. É muito louco isso, porque... Imagina para escrever... Você, assim, selecionava a letra num seletorzinho, às vezes, redondo, assim, a letra A. Aí você pegava a letra. Aí você, assim, legal. Aí você ia lá... e a letra C, entendeu? Assim, aí acho que demorava para escrever. Esse bilhetinho ia demorar umas 3 horas para escrever. Mas é isso, entendeu? As máquinas, elas foram na verdade, foi um trabalho muito colaborativo, sabe? Assim, que as coisas, que as grandes invenções são assim mesmo, né? Sim. E elas acontecem, assim, uma necessidade, entendeu? Assim, eu falei no começo, são ferramentas, né? Era uma necessidade, né, de agilizar a escrita, né? De fazer a escrita algo mais fluido, e também muito voltado também para a parte da Revolução Industrial que estava acontecendo ali naquela época, tudo, né? De fazer algo mais pragmático ali, né? Para a escrita, algo mais fácil, né? Para a escrita também, né? Sérgio, no começo da nossa conversa, você falou que a tua motivação para comprar a sua primeira máquina foi justamente ficar um pouquinho fora da internet, né? Concentrado. Hoje tem muita gente que te pede máquina para isso, até para, de repente, tirar os filhos também da frente do computador. Sim. Tem um casal da Bahia, né, que isso também faz um tempinho, faz uns 2 anos já que eles entraram em contato comigo, né, e que eles queriam uma máquina para a filha, que tinha uns 7 anos, se não me engano, né, 6, 7 anos, né. E a intenção deles era fazer isso, né? Era de tirar, não de tirar, mas eles já tinham uma criação que essa coisa das telas, né? Deixava isso um pouco, assim, tipo, já meio controlado, né? Já tinha uma coisa assim. Mas eles queriam algo que estimulasse a menina a escrita, né? Que ela estava ali no início da alfabetização, né? 6, 7 anos, né? E que tirasse ela do celular, né? E, não... Assim, é incrível, assim, porque aí eles se envolveram muito nisso, né? Ela se envolveu, então o pai, por exemplo, contava histórias, né? Na máquina de escrever, ia com ela do lado, e ia escrevendo a história junto com ela, entendeu? Assim. Uhum. Depois, ela foi colocando, assim, tipo, ele contando histórias, ela escrevendo as palavras que ela achava mais legais na máquina de escrever, entendeu? Assim, também fazendo essa coisa dessa. Então, a máquina de escrever virou uma ferramenta lúdica, porque para criança dessa idade é muito... Para a gente... já é lúdico, imagina para uma criança de 6, 7 anos. Nossa, então, glória. Assim, e eles usaram para isso e assim, super funcionou, né? Assim, essa coisa de trazer para a criança é meio que um brinquedo, né? Mas é um brinquedo que também entrega um resultado prático, né? Então, assim, e pronto, imagina, o celular, a máquina de escrever ficou muito mais interessante que o celular. Olha, quem diria, hein? Mas para ela ficou. Então, tem isso. Sérgio, que máquina de escrever o Emicida te pediu, hein? Cara, na verdade, aí ele não me pediu. Aí foi uma coisa, assim, mas foi muito louco, né? A história do Emicida é muito legal, porque, assim, ele entrou em... Olha só, deixa eu começar. Ele entrou em contato comigo no direct. Mas eu pensei que era um fake, né? Era um Emicida para falar comigo, né? Imagina. Ele veio de um tweet, se não me engano, era da Rita Lizauskas, que é jornalista também, tudo, né? Ela fez um tweet... Também conheço. Tudo uma panela. Uma fofa, né? Aí, assim, eu dei uma máquina para ela também, um Estúdio 45, se não me engano, né? E ela fez um post, e o Emicida viu o post e me mandou o direct, mas eu não tinha noção disso e pensei que era um fake, né? Cheguei lá e fui atrás do coisa, e chega lá, como é que é lá no Instagram? 1,5 milhões, né? E depois parece que não conta mais, né? Aí foi muito legal, cara, foi muito legal, porque a gente começou a trocar mensagem ali, depois a gente foi para o WhatsApp e tudo,
E eu, na verdade, eu já tinha uma máquina, porque ele está com esse trabalho dele, né, o Amarelo, né, que é o álbum dele, né, que está rolando agora, tudo. E aí eu tinha uma máquina, uma Olímpia amarela que eu ia dar para ele, né? Assim, que eu mas já estava até customizada de amarelo, tudo com amarelo e tal. Mas ele se encantou, ele viu o meu post lá no Instagram com uma Hermes Baby cursiva, né? A cursiva é aquela que escreve com letra de mão, né? É uma máquina de escrever, mas ela escreve com a letra toda desenhadinha, como se fosse de mão, assim. Ele não conhecia essa fonte, esse tipo, né? Aquela coisa assim. Cara, ele se encantou pela máquina e o que a gente fez, né? Aí eu falei assim, bom, você quer essa máquina? É essa máquina, cara, não tem coisa. E aí eu chamei uma amiga minha artista plástica, a Vitia Matos, né? E a gente fez a máquina para ele, uma máquina customizada para ele, com grafismo, uma coisa bem assim. A máquina meio que contava a história dele, assim, sabe? Tipo, através de imagens, né? E muito legal, cara. Foi uma experiência maravilhosa. Primeiro, de você presentear alguém, né? Que é assim, que você gosta, que você curte o trabalho, tudo, né? E assim. E depois ver a reação dele, tudo, né? Ele falou assim também, que ele fala assim, tipo, olha, ela fica aqui, meu, eu não consegui tirar ela da minha frente ainda, que eu tô apaixonado por ela. Eu sei bem o que é isso. É muito louco. Assim, ele falou assim, ele na verdade, ele me mandou o direct, tudo, porque ele já tem máquinas, né? Ele curte isso, né? Ele já tem as máquinas dele lá, tudo. E a cursiva ele não conhecia. Mas a cursiva, Marcelo, eu vim conhecer recentemente também, agora, com essa retomada. Porque você deve lembrar disso, as máquinas na nossa época ali, né? Nos anos 70, anos 80, eram caras, eram bem caras. Então, essa máquina aqui atrás é uma Mercedes, né? Imagina, Marcelo, essa máquina era o preço de um computador, de um notebook, de um Mac, sabe assim? É impossível a gente ter uma máquina naquela época, né? Família, sei lá, classe média, aquela coisa assim. Tu imagina, não dava para ter, né? E as cursivas, entendeu assim? Elas são meio disso, eram máquinas muito especiais. Ele nem passou pela minha frente na época que eu realmente usava as máquinas, não passou. Sim. Quando eu peguei a primeira cursiva, Marcelo, que inclusive a primeira cursiva que eu peguei, agora lembrei agora, foi uma Model 41, igual a sua. Entendeu? Olha só. Não, olha só, sério. Aqui eu cheguei assim, fui pegar essa máquina, aí peguei a máquina, né, comecei a limpar aquela coisa toda, né? Tudo, fazer. Agora, aí quando fui teclar a máquina, assim, peraí, o que é isso? Eu nunca tinha visto também, cara, porque uma coisa assim. E ela era uma cursiva, né? E eu fiquei encantado também. Eu fiquei usando ela praticamente o mês inteiro, assim, que é muito legal. É até meio mágico, né? Porque realmente ela é uma letra muito desenhada, muito bonita. Que legal, olha, o papo passou voando aqui. Foi muito legal te conhecer, Sérgio, conversar com você essa meia horinha. Te agradecer de novo pelo mais do que o presente, né? Pela viagem aí nas boas lembranças. Esse final de semana foi incrível, tanta história que eu lembrei, né? Eu fiz escola de datilografia Ordem e Progresso, ficava em cima da agência dos Correios, na rua Cunhagago, em Pinheiros, e tinha um método que a gente tinha que ouvir a musiquinha e datilografando pela música. Era um negócio. Eu tenho diploma de escola de isso aí era coisa assim, outro nível já, né? Era um nível já assim, tipo, né? Muito legal, assim. Eu tinha aquela história que o pessoal fala, né, de colocar a tábua em cima do teclado, né? O pessoal pergunta, como é que você bate com os 10 dedos? Sofrendo, cara, era sofrido o negócio. Você não podia olhar, entendeu? Assim, tudo. Então, assim, mas é muito legal. Fiquei muito feliz também, viu, Marcelo, de poder. A minha grande felicidade foi ter a sua máquina que, né, resgatou tudo isso, né? Isso para mim foi um presente mesmo, de verdade. E quem estiver procurando uma máquina, quem quiser saber mais, pode entrar. Vamos colocar aqui o Instagram do Sérgio, é fácil. Sérgio Type, como está identificado lá, e aí manda uma mensagem para ele, e aí ele vai dar toda a assessoria aí para quem quiser. Isso aí, gente. Muito legal, viu, Sérgio? E a última curiosidade, né? A gente estava trocando umas mensagens por WhatsApp, né? Aí eu mandava uma coisa para o Sérgio, aí ele estava respondendo e vinha digitando. Eu falei, digitando, tinha que estar datilografando. Pô, isso aí, tem que mudar isso. Digitando. Não, eu corrijo os type lovers, né? Como eu chamo, né? Pessoal, eu corrijo e falo assim, pessoal, não, digitar não. Teclar, entendeu? Bater, né?
que a gente bate a máquina, né? E é exatamente isso, né, Marcelo? A gente né? O próprio tipo batendo ali no papel, né? Então, essa coisa percussiva mesmo, né? Entendeu assim? Inclusive, tem essa máquina aqui, só para terminar também, para não me estender muito, tem uma música que o pessoal conhece tudo, né? Que ela chama Typewriter, que ela foi consagrada pelo Jerry Lewis. Lembra daquele vídeo? Nossa, isso é a coisa mais linda que eu já vi. É maravilhoso. É maravilhoso, né? E foi uma peça escrita para a máquina de escrever, né? Entendeu assim? E eu tenho os amigos, né? Que são os Brazucas, né? Que é um grupo, um naipe só de metais, assim, né? E que teve a Márcia Fernandes, que é uma percussionista da Orquestra do Municipal aqui de São Paulo, né? Que ela usou essa máquina para fazer uma versão da Typewriter para isso, né? Entendeu? Depois eu mando um videozinho para você aí. Eu quero. É incrível. E outra, toda vez que eu vejo o Jerry Lewis tocando, eu me emociono, tocando, né? Fazendo aquela... É lindo demais, é lindo demais. Valeu. Sérgio, muito obrigado pela conversa. E eu vou chamar agora aqui no nosso programa o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes é especialista em checagem de fatos. Toda semana ele procura uma notícia e conta para a gente aqui se ela é verdadeira ou farsa. Obrigadão, Sérgio. Bom final de semana. Valeu, Marcelo. Tchau, tchau. Obrigado. Verdadeiro ou farsa? Essa é bem antiga e eu escuto desde pequeno. Minha mãe, meus avós, todo mundo que eu conheço fala que sempre chove no Dia dos Finados. A lenda é que sempre chove no Dia dos Finados porque a tristeza das pessoas que perderam um ente querido vai para o céu e desce em forma de chuva para lavar toda a mágoa de quem ficou. Mas aí um monte de gente sempre entra em contato querendo saber: será que chove mesmo todo ano no Dia dos Finados? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, mas também não é totalmente mentira. Para quem mora mais ao sul do Brasil, o Dia de Finados cai numa época de primavera, que é uma fase de transição entre o inverno seco e o verão chuvoso. Tem mais condições de chuva nessa época. Já para quem mora no Nordeste, nem tanto. Um estudo feito pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, a INCAPER, analisou os últimos 40 dias de finados no Espírito Santo e descobriu que em apenas 19 deles teve chuva. Ou seja, em aproximadamente 50% dos feriados de finados, choveu por lá. As probabilidades de chover ou não no dia do finados no estado do Espírito Santo são praticamente iguais. Bom, eu também analisei os últimos 20 anos para saber quantos dias de finados teve chuvas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O resultado foi que nesse intervalo São Paulo teve 9 dias de chuva em finados contra 11 dias secos. Já no Rio de Janeiro, choveu em 14 dias contra 6 dias de finados seco. Tem outro detalhe, é que na grande maioria dos anos, algumas vezes chovia dias antes e dias depois do finados, mas as pessoas não se ligam muito nisso. Essa lenda de que chove todo dia de finados é uma demonstração de como o viés de confirmação atrapalha a nossa percepção do mundo. No dia de finados que chove, as pessoas falam: viu como sempre chove no finados? Agora já no dia que não chove, as pessoas simplesmente não reparam, não percebem. É o mesmo pensamento do tipo: já reparou que quando você tem um machucado, as pessoas parecem só bater naquele lugar? Aliás, eu machuquei aqui, ó. Dói. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que sempre chove no Dia dos Finados é uma lenda que a gente pode facilmente desmentir através da ciência. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. Bom, e olha só, o Sérgio Type, ele falou do vídeo que eles gravaram, né, com a música The Typewriter, ele mandou o vídeo. A gente está com o vídeo aqui preparando para rodar, é do Quinteto Brazuca. Quinteto Brazuca, que convidou a percussionista Márcia Fernandes para a execução da música The Typewriter, do compositor americano Leroy Anderson. É música sensacional. E eu vou pedir para vocês repararem dois detalhes, né, que o Sérgio chamou a atenção. Ela vai passar, a Márcia, na frente de uma casa. Vocês vão ver a fachada da casa. É a casa do Sérgio. Isso logo na abertura. E depois,
durante a apresentação da Márcia, vocês vão reparar atrás dela a coleção de máquinas e estojos que são do Sérgio, né? Esse clipe foi gravado na casa dele. Então vamos ouvir The Typewriter com o Quinteto Brazuca, com a percussionista Márcia Fernandes, aqui no Olá Curiosos. E se você pensa que acabou o assunto máquina de escrever, está enganado. Nós vamos falar de máquina de escrever até em Londres, né? Porque chegou a hora da nossa enviada especial. Mentira, ela já mora lá há 11 anos, a nossa jornalista Letícia Nascimento, mora em Londres há 11 anos, e é muito curiosa, está sempre observando o que tem de novo e traz aqui temas em primeiríssima mão para você. E olha, reparem, hoje tem máquina de escrever na parada também, vamos ver? All You Need is London, com Letícia Nascimento. O novo filme do diretor Wes Anderson, A Crônica Francesa, aqui em Londres chama The French Dispatch e já estreou nos cinemas, conta a história de uma revista semanal que reúne um grupo de escritores expatriados. O filme tem no seu elenco atores consagrados como Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet e Benício Del Toro, entre outros. E aqui em Londres, para celebrar o lançamento do filme, tem uma super exposição muito interessante, com partes do cenário, objetos de cena, figurino e até um restaurante de verdade que você pode tomar um cafezinho. Logo na entrada, você já pode pegar um exemplar, né, da revista, que se baseia o filme, que tem uma explicação sobre os atores, textos, enfim. E aí você começa já a entrar nesse universo. A exposição é super interessante, tem muitos objetos, tem essa bandeja, por exemplo, que faz parte da cena inicial. E quando eu visitei a exposição, eu ainda não tinha visto o filme. Mas foi até interessante, porque depois, no cinema, eu ia reconhecendo partes do que eu já tinha visto e também já sabia, né, quando eu fui ver o filme. Então é um filme claramente inspirado na New Yorker, né, uma revista dos Estados Unidos.
Tem muitas referências à redação de jornal, então tem muitas máquinas de escrever. Quem é jornalista das antigas vai lembrar, eu que comecei já faz algum tempo no jornalismo, comecei batendo ainda na máquina de escrever, então é mergulhar num universo super interessante, um pouco nostálgico também desse jornalismo. Lá na exposição, né, como eu falei, você pode pegar um exemplar da revista, onde tem coisas sobre o filme, e tem um detalhe interessante que o diretor colocou aqui uma lista de filmes, de recomendações, né, para que a gente possa assistir filmes parecidos, ou que ele se inspirou, e tem um filme de um brasileiro. É um filme dirigido pelo Alberto Cavalcante, um diretor brasileiro das antigas. Esse filme é de 1947 e aqui em inglês chama They Made Me a Fugitive. Então, quer dizer, é interessante, né, ter um brasileiro nessa lista e eu espero que vocês gostem. No final da exposição tinha uma lojinha, eu comprei essa camiseta, que vocês vão ver aqui, que tem uma empresa de aviação no filme, e aí eles estão vendendo as camisetas, e tem um café, que é super bacana, todo colorido, parece que você está dentro do filme do Wes Anderson mesmo. Você pode tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, para terminar essa experiência. Eu primeiro vi a exposição, depois vi o filme, adorei, gostei muito como jornalista, e também sou fã do diretor. Eu acho que no Brasil não vai ter exposição, mas vocês ficam aí com as imagens, para ter um pouquinho uma ideia de como é que foi, tá bom? Hoje eu fico por aqui e até a próxima! E agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Você já ouviu falar do Museu das Falsificações? Calma, que o negócio é novo e não é exatamente um museu, é um projeto. Um grupo artístico chamado MSCHF, é uma sigla, MSCHF, baseado no Brooklyn, em Nova York, comprou o esboço original de uma obra de Andy Warhol chamada Fadas, de 1954. É um trio de fadas que aparece pulando corda. Com esse original, o grupo reproduziu 999 falsificações. Então, ficaram 1.000 peças, né? A original, 999. Aí o que eles fizeram? As cópias foram quimicamente envelhecidas para imitar a aparência amarelada do original. Depois disso, eles pegaram todas, né, todas as 1.000, e embaralharam, para que ninguém soubesse qual era o original e quais eram as cópias. E aí começaram a vender isso online. E eles venderam todas as 1.000 peças, está sold out, né? Venderam cada uma a $250, né? Venderam todas, a original e as falsificadas. Isso significa que o sortudo, né, o cara que pegou a original, ele acabou ganhando uma obra ali que vale $20.000, mais ou menos, por $250. E todos os outros ficaram com uma obra bem legal por um preço razoavelmente acessível. E como ninguém sabe qual é a verdadeira e qual não é, todo mundo pode se sentir dono da original. Olha que ideia, que ideia. Esse esboço foi vendido em 2016 para MSCHF por $8.125 e teve toda essa valorização.
Ao criar o Museu das Falsificações, os brincalhões disseram querer criticar o snobismo do mundo da arte e sua crença de que apenas os ricos podem possuir obras de arte famosas. Olha que sacada, hein? Vocês viram aí como tudo funcionou. E agora, depois dessa, nós vamos chamar o professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias, ele criou no YouTube o Clube do Jingle, ele é um pesquisador dessa arte, né, dos jingles, escreveu o melhor livro sobre o tema, que é Jingle é a Alma do Negócio. Quem não tem ainda, pode dar uma olhadinha na descrição aqui do vídeo, tanto do Facebook quanto do YouTube, tem um link direto para o livro do professor Fábio Dias. Então, é hora do Clube do Jingle aqui no nosso programa. Clube do Jingle. Um dos chocolates mais queridos por quem viveu na década de 80 é o Lolo, que depois, posteriormente, nos anos 90, foi chamado de Milk Bar e hoje é conhecido como Lolo novamente. Quando ele foi lançado aqui no Brasil, em 1982, o grande destaque era para sua textura fofinha, que afirmavam que era o leite maltado na sua fórmula que acabava conferindo essa característica a ele. Para o lançamento do produto, Edson Borges de Abrantes, o Passarinho, foi convocado a criar o jingle para os comerciais. Os comerciais eram todos em animação e o Passarinho tinha uma característica que era a gagueira. Talvez inspirado na sua própria gagueira, ele tenha colocado na letra que todo mundo estava louquinho por Lolo e acabou virando uma marca do produto nesse período. É um comercial para quem viveu os anos 80, que até hoje ainda fica na lembrança, e o jingle também, justamente por aquela brincadeira que eu citei aqui agora há pouco, que é o louquinho por Lolo. Vamos assistir Matar a Saudade. Olha, pessoal, tem novidade, tem nova fofura na cidade. Lolo, 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 Lolo chegou. Macio, fofinho, feito com muito carinho. E o puro chocolate Nestlé. Lolo é recheado, delicioso, com leite maltado saboroso. Estou louquinho por Lolo. Estou louquinha por Lolo. Lolo, qualidade Nestlé. E a gente continua no clima Halloween, amanhã, dia das bruxas, dia do Saci. E aí o professor Ward Marx falou, não, vou tratar de um tema muito assustador, que as crianças morrem de medo. Né? Porque as crianças, na verdade, vão pedir aqui, ó, travessuras ou gostosuras. Você tem que deixar umas balinhas já meio preparadas em casa quando elas batem na porta, hein? Então tá aqui, ó, Halloween, tô preparado para amanhã. E o professor Ward Marx falou, não, vou colocar um tema assustador. E aí, quem ele escolheu? Vamos ver? Aí tem história. Olá, curiosos. Bem-vindos a mais um Dia das Bruxas. Eu não gosto nem um pouco de Jack Abóbora ou de mulheres voando em vassouras. Já que a gente tem que engolir essa festa, temos nossas próprias assombrações. Por isso eu vou falar de alguém que vocês conhecem muito bem. A loira do banheiro. E aí tem história. É história mesmo, história real. Porque caso você não saiba, a personagem foi baseada numa pessoa de verdade. Vejamos. Vamos para a cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Ali, em 1880, o Visconde de Guaratinguetá forçou a sua filha, então com 14 anos, a se casar, em razão de uma aliança política. Na época, a menina tinha 14 anos. Ok, hoje é muito nova. Na época era a idade de casar. Acontece que o noivo, o conselheiro Dutra Rodrigues, tinha 21 anos a mais. E foi assim que a jovem Maria Augusta de Oliveira Borges virou Maria Augusta Dutra Rodrigues. Só que ela era danada e aos 18 anos ela pegou um monte de joias que ela tinha,
vendeu uma boa parte e se mandou para Paris, que então era a capital do mundo. E olha, com 18 anos, em Paris, com dinheiro na mão, Maria Augusta levou um vidão, frequentando a alta sociedade parisiense. Mas o dinheiro estava começando a ficar mais escasso e aí ela morreu. Isso foi aos 26 anos, então ela teve 8 anos de vida em Paris. O seu corpo foi mandado para o Brasil, mas o caixão foi arrombado por ladrões que estavam atrás das joias que ela ainda tinha. E com isso o seu atestado de óbito se perdeu e nós não sabemos qual é a causa da sua morte. Na sua cidade, o corpo foi embalsamado e foi colocado numa redoma de vidro na sala de estar, na sala principal da mansão da família em Guaratinguetá, enquanto ela esperava ser trasladada para o mausoléu da família, lá no cemitério, que hoje é um ponto de visitação turística. Em 1902, o casarão tornou-se uma escola pública. Aliás, é ainda hoje lá em Guaratinguetá a escola Rodrigues Alves. E esta escola, em 1902, o casarão virou escola. Em 1916, 14 anos depois, portanto, a escola pegou fogo. A escola pegou fogo e ninguém sabia direito como é que ele tinha começado. Mas enquanto combatiam o fogo, ouviam o som de alguém tocando piano, que era um instrumento que Maria Augusta sabia tocar e tocava muito bem. O piano existe até hoje e está no anfiteatro da escola. Bem, caso você queira invocar a loira, há muitas variações no ritual, mas é mais ou menos o seguinte: mate uma aula e vá até o banheiro da escola. Entre no último reservado e chute o vaso, ou bata a porta, ou chute a porta 3 vezes. Aí você dá descarga 3 vezes enquanto diz: loira do banheiro, apareça. Aí abra a torneira 3 vezes também. Olhe no espelho. Ela aparecerá, vestida de branco e com algodão no nariz. Espero que você tenha gostado. Para fazer esta matéria, eu tive que escolher: era a loira do banheiro ou o bebê diabo de São Bernardo? Bom dia das bruxas. E feliz aniversário, Marcelo Duarte. E mais uma curiosidade que aí tem história também. O primeiro selo postal do mundo, o raríssimo The Penny Black, será leiloado em Londres no próximo mês de dezembro e poderá render mais de 8 milhões de dólares, gente. É quase 50 milhões de reais. Né? Até dezembro pode ser até ultrapassar isso. O selo inglês apresenta um perfil da Rainha Vitória e está anexado a um documento que data de 10 de abril de 1840, como parte do arquivo de um ex-político escocês. Acredita-se que seja um dos apenas 3 selos remanescentes da primeira impressão. Os outros 2 encontram-se guardados no Museu Postal Britânico. Então, eram 3 ali da primeira edição, 2 estavam guardados e acharam o terceiro. Esse lote de selos entrou em circulação no dia 6 de maio daquele ano e foi o primeiro selo a introduzir uma taxa fixa para o envio de correspondência. Porque antes da invenção do selo, quem recebia a carta é que devia pagar por ela. Né? Então, você ia receber a carta, aí você pagava e ficava com ela. Tinha muita gente que não tinha dinheiro, a carta chegava até ela e falava assim: não tenho dinheiro, não vou pagar. Imagina hoje em dia, quando chegasse um monte de mala direta para você tendo que pagar. Atualmente, o Penny Black, esse que vai ser leiloado, pertence ao filatelista Alan Holyoake, que o comprou há uma década por pouco menos de 70 mil dólares. Ele comprou por 70 mil dólares há 10 anos ali, e agora vale 8 milhões de dólares. Olha, valorizou, hein? Holyoake disse que espera que o comprador
saiba a importância histórica da peça. Todo mundo. Todo mundo deseja isso, viu, Alan? Todo mundo. E agora, vamos falar de invenções, né? Agora, começo de novembro, tem o Dia do Inventor, já nessa semana agora, dia 5 de novembro, Dia do Inventor, e aí no TikTok, né, no canal do TikTok do Guia dos Curiosos, né, ultrapassamos aí 116 mil seguidores, está muito legal, sempre vídeos novos de 1 minutinho, e eu destaco só um aqui, tem muitos outros lá. Eu contei a história da invenção do miojo, né? E o vídeo é tão curtinho que você precisa de 3 dele para fazer o miojo. Vamos ver? Em 1958, o empresário Momofuku Ando lançou no Japão o primeiro macarrão instantâneo do mundo, o Chicken Lamen. O miojo, como é chamado no Brasil, é um dos alimentos mais consumidos do planeta. São servidas mais de 100 bilhões de porções todos os anos. E o Brasil é o 10º maior consumidor, com 2,5 bilhões de porções. Depois da derrota na Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por sérios problemas na hora da reconstrução, inclusive falta de alimentos. Momofuku, que já tinha uma pequena empresa alimentícia familiar, a Nissin, né, criada em 1948, resolveu pensar num produto que fosse barato, gostoso e de fácil armazenamento. E depois de várias tentativas no quintal de sua casa, ele criou o macarrão instantâneo. O produto chegou ao Brasil em 1965 pelas mãos da Miojo Alimentos. E uma frase icônica de Momofuku: a paz está garantida quando não se está com fome. E vale também você sempre dar uma olhada no site do Guia dos Curiosos, sempre novidades. Por exemplo, agora essa semana anunciaram o novo filme da franquia, né? Eu não gosto muito de falar franquia, mas o que se fala? Da franquia Toy Story. O nome do filme é Lightyear, que é a história do patrulheiro espacial que deu origem depois ao brinquedo de astronauta, essa história. Quem é esse patrulheiro espacial que ficou tão conhecido a ponto de virar um brinquedo? Então essa é a história. Vai estrear no dia 17 de junho de 2022, mas na semana agora já soltaram o primeiro teaser, pôster, o teaser, né, para já ir alimentando aquela loucura. Chega em junho, você já vai querer ver, não quer nem saber direito, nem lembra direito o que é, mas você já quer ver. Eu amo o Toy Story, toda a sequência, né? Esse é daqueles que estarei logo nos primeiros dias. E no site do Guia dos Curiosos, nós preparamos então essa matéria aqui, que é por que o Buzz Lightyear tem esse nome. Tem uma história por trás disso. Quais eram os outros nomes pensados? Por que Buzz? Por que Lightyear? Muita curiosidade. Você pode dar uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos e tem na nossa página do Instagram essas curiosidades também. Caso você não siga ainda a página do Guia dos Curiosos, tem uma dica que essa curiosidade foi publicada lá. E como eu falei o tempo todo, né, que amanhã é Halloween, no site do Guia dos Curiosos tem muita coisa sobre o Halloween, né? Curiosidades, as principais bruxas do cinema, você lembra quais são? E por que, de onde vem esse nome, Halloween? Né? Por quê? E para quem fala assim, nossa, mas Halloween, Marcelo, que coisa americanizada, né? Tem também a história do Dia do Saci. Amanhã é Dia do Saci e você encontra uma matéria especial sobre o Dia do Saci, a origem da data, né? Data que nós resolvemos criar para combater o Dia das Bruxas. É a nossa versão brasileira ao Dia das Bruxas, é o Dia do Saci, e está tudo explicadinho no site do Guia dos Curiosos. Aliás, deixa eu dar uma dica para vocês. No Instagram, no Instagram eu falo daqui a pouco. Sexta-feira agora, ontem, nós tivemos o Dia Nacional do Livro, né? E então nós vamos falar de livros agora, né? A gente sempre fala de livros, nós vamos falar de livros já comemorando a data de ontem, o Dia Nacional do Livro. É hora de falar de leitura aqui no nosso programa. E hoje nós vamos até a cidade de Paulista, em Pernambuco, conversar com o professor Glaucio Ramos, doutor em Linguagem e Cultura, formador de professores, contador de histórias, escritor infantil, empreendedor social no campo da formação de leitores. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui aos poucos, né? Vencedor de vários prêmios,
Atualmente, o Glaucio é também coordenador das bibliotecas escolares da Secretaria de Educação de Paulista. Bom dia, Glaucio. Eu vou pedir para você começar a contar um pouquinho, então, da sua cidade, né? Dá para dizer que Paulista é na Grande Recife? Tem essa expressão? Bom dia, Marcelo. Sim, Paulista fica a 20 minutos da capital, que é Recife. É uma cidade litorânea, né? Com muita praia, muita área campestre também, e mais ou menos 200 mil habitantes. Que bacana. E o Glaucio está aqui também, né? Vocês vão entender todo o motivo durante a entrevista, mas agora, né, há poucos dias, no Dia dos Professores, a gente tem muito professor para homenagear, né? Todo mundo tem um professor ali do coração, professores que vêm fazendo um trabalho excelente. E o Glaucio foi escolhido pelo UOL Educação para representar os professores este ano pelo trabalho que ele fez agora durante a pandemia. Muito bacana que a chamada de capa da matéria era justamente que o trabalho que o Glaucio fez em sala de aula conseguiu convencer muitas famílias a se vacinarem. Gente que estava falando, não, vacina não quero, muito obrigado. E um trabalho que ele fez ali, né, dentro da escola, a escola é a Escola Municipal Cônego Costa Carvalho, né? Puxa, quanta gente impactou. Vamos começar por isso, Glaucio? Vamos falar do projeto Fuja da Fake e Foque nos Fatos? Vamos lá. Então, esse projeto começou em fevereiro, quando iniciamos o ano letivo, e eu sondei a turma, porque eles estavam conversando muito sobre fake news, né? Então, eu fiquei curioso também, e perguntei se eles sabiam que eram fake news, e fui sondar a turma, passei para eles um pequeno questionário com algumas perguntas básicas. Você sabe o que são fake news? Como identificá-las? Sabe checar? Ou já compartilhou alguma fake news? E aí, para minha surpresa, eles sabiam muito pouco sobre o tema. Então, a partir disso, eu puxei para as famílias e lancei para as famílias o mesmo questionário, acrescido de outras perguntas. Você vai se vacinar? Se não vai, qual é a razão? E aí, muitos familiares e os alunos também disseram que não iriam se vacinar porque estavam com receio por conta das notícias falsas a respeito das fake news, ou a respeito da Covid-19 e da vacina. Então, a partir disso, eu resolvi fazer um projeto para ensinar os alunos a checar notícias, porque a ideia era ensiná-los a checar essas notícias para que eles desmistificassem e parassem com essa ideia errônea de não querer se vacinar por conta das notícias falsas. Bom, e foi aí nessa parte da história que o Glaucio entrou na minha vida e eu entrei na dele, porque o Glaucio me escreveu dizendo que os alunos iam ler o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, e o Glaucio me convidou para, em abril passado, conversar com os alunos. Essa foi a parte muito bacana, viu, Glaucio, do projeto. Fala um pouquinho da leitura do livro, como é que foi, o impacto que ele causou aí na sua turma também, por favor. Uhum. Então, durante as minhas pesquisas para montar o projeto, eu descobri o seu livro. E aí caiu como uma luva, porque quando eu comecei a ler, tinha tudo exatamente o que eu precisava para desenvolver com meus alunos. Porque, assim, enquanto professor de língua portuguesa, eu sou um amante da leitura, né? Eu tenho uma biblioteca móvel com 5 mil livros, então eu estou sempre motivando meus alunos a lerem. Então, eu achei o seu livro e aí comecei a ler com eles. Como o livro tem uma linguagem perfeita para adolescente, eles engataram na leitura e foram se envolvendo. E os alunos, eles atuaram como os detetives do próprio livro, porque à medida que eu ia ensinando as estratégias de checagem para eles iam pesquisando, eu dava notícia para ver se eles conseguiam descobrir. Eles, no livro lá, qual é a estratégia que o personagem usou para poder checar? Ah, professor, ele usou a pesquisa reversa de imagem. Então, o que eles viam no livro, eles usavam como estratégia para poder fazer na vida real, para pesquisar notícias sobre as fake news. Então, foi um jogo muito legal. Eles amaram o livro, né? E aí nós fizemos uma campanha aqui, né? Porque ler pela internet estava complicado. Nós fizemos uma campanha para comprar o livro. E aí muita gente do Brasil inteiro apoiou, e nós compramos livros para toda a turma, para uma segunda turma também, uma outra turma também teve acesso ao livro. Então, acho que mais ou menos uns 50 alunos tiveram acesso à leitura do livro. E foi muito impactante, porque a linguagem do livro possibilita esse envolvimento do aluno. De fato, Marcelo, você foi perfeito na escrita e na linguagem, porque ele capta a gente. Essa ideia de caçar uma notícia, investigar para achar se é verdadeiro ou falsa, para adolescente é muito instigante.
O Glaucio, sabe que eu tenho conversado, né, como eu conversei com a sua turma, com alunos de outras partes do Brasil. E a minha grande pergunta, né, eu acho que você é a pessoa para responder, o professor trabalha os alunos ali em sala de aula, né, os alunos aprendem a pesquisar, os alunos conseguem ter esse poder de identificar o que é fake news. Agora, como é a segunda parte desse projeto, que é levar isso para casa, para convencer os pais? Tem muita gente que já tem a ideia fixa, né? E que não adianta você falar assim, não, o pai e a mãe já decidiram que tem um chip que entra na vacina, já entra com essa história. E eu sempre me pergunto, né, quando eu estou conversando com os alunos, bom, como é que vai ser essa parte agora? E eu acho que você tem a resposta. Como é que você explicou para os seus alunos, né, que são crianças, né, adolescentes, mas como eles iam chegar a abordar os pais para trazer os pais para a verdade, né, para tirá-los da fake news? Então, nós fizemos isso em 2 momentos, porque o projeto era impactar os alunos e as famílias. No primeiro momento, quando eu fiz a sondagem com os pais, eu tinha, então, uma diagnose de que eles não queriam se vacinar. Então, eu trouxe os pais para começar a refletir sobre isso. E os alunos faziam sempre um momento de conversa com os pais sobre o assunto. E no segundo momento, quando nós fomos fazer uma campanha, né, nós resolvemos fazer uma campanha contra as fake news e a favor da vacina, a partir da produção de vídeos. Então, os alunos produziram um texto de campanha, foi ensinar para eles como é que se faz um texto de campanha educativa, e na hora de gravar esse texto, os pais foram convidados novamente. Então, eles participaram no início e durante o projeto. Então, os alunos tinham que explicar para os pais qual era o conteúdo, o que é que iria ser transmitido, como é que o pai deveria gravar com eles. E a partir desse momento de construção da campanha educativa, os pais foram sendo conscientizados. Então, eles participaram do processo, tanto é que no produto final, que são os vídeos, aparece lá a voz de avô, de tio, de primo, de irmãos, porque eu chamei a família para participar do processo. E eu acho que é dessa forma, fazendo um link da escola com a família, é que a gente consegue gerar essa conscientização. E foi assim que aconteceu, né? Alguns alunos relataram para mim que um avô, por exemplo, um avô bem resistente a não tomar vacina, depois de participar do processo, de gravar, ele foi conscientizado, e aí ele resolveu tomar a vacina, assim como meus alunos também, que tinham receio. Bacana. E você diria aí que você impactou quantas pessoas nesse projeto, né? A gente está falando dos alunos, mas falando em famílias, quantas pessoas você atingiu, Glaucio? Mais ou menos 140 pessoas, porque cada família aí tinha em torno foram 28 alunos, mais ou menos, e aí tinha 3 ou 4 pessoas por família, então a média de 140 pessoas diretamente, né? Porque depois os vídeos se espalharam aqui na cidade, com outras turmas, isso é só da minha turma, só que os vídeos também foram para outras turmas e foram se deflagrando, e aí não dá para você ter uma noção do impacto maior, mas eu sei que no micro, na minha turma, foram mais ou menos 140 pessoas. Então, eu te perguntei isso, porque muita gente pode dizer assim, mas o que adianta? Ele falou ali na turma dele, né, numa sala pequena, né, não adianta, o problema é muito maior. Mas como é que o seu trabalho está se espalhando pela cidade, aí pelo estado, né, para virar uma coisa maior, Glaucio? Deve ter muita gente que está te perguntando como você fez, está espalhando. O que vem depois desse projeto para impactar mais gente ainda? Então, nós vamos transformar esse projeto que surgiu na sala de aula para a rede toda do município. Nós temos 19 mil alunos na rede e vamos transformar esse projeto num projeto de rede. Ele vai ser escalonado para virar uma disciplina transversal dentro do currículo do município. Então, nós estamos fazendo um redesenho do projeto para que ele entre dentro do campo da educação midiática, porque a nossa ideia não é só trabalhar com as fake news, mas trabalhar os outros campos da educação midiática que são importantes para a formação do nosso aluno. Porque nós temos aí uma cultura digital pulsante, temos alunos que estão imersos nesse mundo digital, só que eles não têm, o mundo digital para eles é muito o lúdico, mas eles não têm a competência, a leitura crítica, a capacidade para produzir algo de qualidade, com posicionamento ético, com cidadania. Então, partindo das fake news, nós vamos colocar
no currículo do município essa educação midiática como uma disciplina transversal. E aí ela vai abarcar todos os campos da educação do nosso município, desde o Fundamental 1 até o Fundamental 2. Você usou a questão da vacina. Esse ano foi perfeito, o timing preciso, né, Glaucio? Agora, para o ano que vem, a gente tem eleição, né, que é outro campo fértil para fake news. Dá para tratar sobre isso também com as crianças? Política é um assunto que você acha que vai prendê-las, né? Tanto quanto essa questão de saúde? Sim, com certeza, Marcelo. Dá para fazer um trabalho muito, muito bom também com o tema das eleições, até porque é algo que é muito próximo a eles, né? Apesar de ser um assunto para o qual eles não olham muito, mas se o professor souber canalizar e fazer uma abordagem que chame a atenção do aluno, né, para a importância desse tema, com certeza para desenvolver um bom trabalho. E a ideia também é essa, não trabalhar pontualmente fake news como nós fizemos agora, é deixar esse tema sempre latente, sempre permeando lá a sala de aula. Muito bacana. E aqui você está falando de formação de leitores também, que é um dos seus pontos fortes, né? Como é que se forma um leitor hoje em dia, Glaucio, com tanta concorrência midiática, tanta coisa? Como que se faz esse trabalho? Pois é um grande desafio, né? Eu acho que você conhece um livro, O Cérebro no Mundo Digital, Milena Waldorf, acho que é esse o nome. Então, ela fala sobre o impacto da leitura digital na leitura tradicional, né? Que nós temos um grande desafio, que é o fato de estarmos acelerados. Nossos alunos estão pegando essa dinâmica da leitura digital e trazendo para a leitura tradicional. Isso gera uma série de consequências. A falta de foco, a falta de reflexão. Então, a leitura tradicional ela tem um lugar reservado que eu acredito que vai demorar muito, mas muito tempo para ser tomado. Porque na medida que eu tenho uma leitura digital, que ela tira meu foco, que ela me dispersa, a leitura do livro, né, sem tantas notificações, ela desenvolve habilidades cognitivas únicas, que a leitura digital não desenvolve. A leitura digital tem a sua potencialidade, tem a sua riqueza, só que nem só da leitura digital se forma um leitor. Ele precisa de foco, ele precisa de concentração, e isso advém dessa leitura mais tradicional. E o professor ele tem que trabalhar em duas perspectivas. Essa leitura da ficção, que é a leitura para desenvolver esse imaginário, que é o aspecto artístico da leitura, e aí trabalhar muito com essa ludicidade, com os clubes de leitura, tá? E dar sentido social para a leitura. Eu fiz um trabalho em 2018 que foi leitura para cegos. Eu trouxe meus alunos para o meu trailer e eles não queriam entrar no trailer. Tinha lá 5.000 livros e eles não se interessaram. Então eu pensei, como é que eu vou fazer esses alunos lerem? Eu tive a ideia, então, de fazer com que eles gravassem audiolivros para crianças cegas. Na medida que eu atrelei a leitura de ficção com a necessidade social, a coisa despontou. Então o professor precisa fazer com que essa leitura de ficção ela tenha um espaço reservado na sala de aula e faça um link com o aspecto social. Há uma demanda enorme, e eu fico sempre pensando em que espaços sociais a leitura pode se fazer presente. Eu fico pensando sempre nisso. Então, quando eu trabalhei com os alunos cegos, foi para isso. Em 2019, eu trabalhei com a leitura de Cordel para fazer uma análise crítica sobre o machismo e o feminicídio, a partir da leitura de Cordel e propaganda. Então, é sempre fazendo um link com o social. Se o professor fizer isso, dá sentido à leitura e o aluno se engaja. Nossa, Glaucio, você é uma pessoa muito rica aqui. E você falou do trailer. O trailer é a sua biblioteca ambulante, 5.000 livros, que você circula por onde? Conta um pouco mais desse trabalho, por favor. Então, esse trailer surgiu em 2017, quando eu identifiquei que aqui na cidade, nas escolas do município de Paulista, havia poucas bibliotecas escolares. Nós tínhamos 57 escolas e apenas 21 bibliotecas escolares. A partir daí, então, veio a ideia de criar uma biblioteca itinerante para andar pelas escolas. E aí, com esse trailer, eu faço contação de histórias,
eu sou contador de história também, né? Então, contação de histórias, eu empresto livros para as crianças, faço doação para as escolas e também implanto espaços de leitura. Então, aquela escola que não tem biblioteca, a gente faz parcerias com empresas, com pessoas mesmo, e a gente monta espaços de leitura para dar àquela escola um espaço mínimo para que o aluno se sinta acolhido pelo ato de ler. Em paralelo a isso, nós temos um trabalho de poesia nos ônibus. A gente faz um concurso todos os anos, e os melhores poemas, eles circulam dentro dos ônibus da cidade, alcançando aí mais ou menos 4 ou 5 mil pessoas durante esse período que os poemas ficam circulando. A minha ideia, Marcelo, é criar uma cultura de leitura na cidade, sobre vários aspectos. Então, eu tenho a leitura nas escolas, leitura nos ônibus, leitura em postos de saúde, disseminar a cultura para que isso fique natural na cidade, né? Para que seja, de fato, uma cidade que respire a literatura. Que lindo. E você é autor também. Você tem quantos livros publicados, Glaucio? De literatura infantil eu tenho 3 livros. Acabei de publicar 2 esse ano. Um sobre... interessante, um que eu publiquei justamente sobre o impacto do celular na família, né? Que o nome do livro é Que Monstro é Esse? Como é que o celular tem interferido na relação familiar. Esse é um dos livros. E o outro é O Coelho Senhor do Tempo, que fala sobre a relação do julgamento, do pré-julgamento e da importância do trabalho coletivo para o bem comum. E aí tem mais um, você falou o nome de 2, qual é o terceiro? O terceiro é Tumblr em Tom, O Reino da Música, que fala sobre os 3 elementos da música, né? Melodia, ritmo e harmonia, em um grande reino que, de repente, fica sem um dos elementos da música, ele começa a morrer. Então, é uma forma lúdica de trabalhar os princípios básicos da música com as crianças, né? É Tumblr em Tom, O Reino da Música. E eu estava falando aqui na sua apresentação, né, que todo esse trabalho espetacular que você tem fazendo tem rendido prêmios também. Quais foram os prêmios conquistados, Glaucio? Então, em 2019, nós ganhamos o Prêmio Espírito Público, que foi um prêmio que nos levou para a Alemanha para passar uma semana em formação, por conta de todo o trabalho enquanto servidor público, né? Eu sou professor. Em 2018, nós ganhamos o prêmio Professores do Brasil com o projeto Leitura para Cegos. Esse ano, com o projeto Fake News, nós ganhamos o prêmio Ciência para a Sala de Aula e fomos convidados para apresentar esse trabalho num evento internacional, né? The World Education Week, que é da Inglaterra, e apresentamos esse projeto Fake News para mais de 10 países. Esses são esses prêmios que nós conquistamos. Que espetacular. Eu tenho um filho adolescente, né, que sempre questiona, mas tem que estudar para quê, por quê, né? Todo mundo acha que vai ficar rico sendo TikToker, né? E acham que todo mundo é Bill Gates ou Gutenberg, né? Que saiu da universidade e despontou. É isso. Então a gente precisa de professores como você. E eu vou te mandar, Glaucio, você fica na linha aí, eu vou chamar um quadro agora, você continua, que eu vou pegar o seu endereço, que eu só tenho o endereço da escola, e eu vou te mandar de presente, olha, para a tua biblioteca, tem o Esquadrão Curioso em Nova Aventura. E agora, agora eles não estão mais atrás de fake news, não. Agora eles voltam no tempo, né? E eu vou te mandar esse aqui. Muito grato. Esse é para você e vou mandar um para a sua biblioteca também, tá bom? Os alunos vão adorar, vou compartilhar com eles já, viu? Que joia. Então, esse foi o Glaucio Ramos, ele é da cidade de Paulista, na Grande Recife. Ele é doutor em Linguagem e Cultura, formador de professores, contador de histórias, escritor infantil, empreendedor social e aquele professor que todo mundo quer ter ou gostaria de ter tido. Glaucio, super obrigado, parabéns de novo. E agora eu vou chamar aqui vamos saber o que o Magalhães Júnior contou na quinta-feira passada no programa Quem Te Viu, Quem te vê. O Maga sempre escolhe um pouco de história da televisão para contar aqui e a gente vai agora ouvir o Magalhães. Glaucio, muito obrigado de novo, bom dia para você. Eu que agradeço, até breve, Marcelo. Até, vamos lá. Magalhães Júnior, Quem Te Viu, Quem te vê, da quinta-feira passada aqui no programa. Vamos ver.
a novela ela aconteceu em 2 etapas. Numa primeira, era assim, uma moça chamada Maria Helena engravida e o namorado foge. Aí o pai da moça ordena que ela vá morar numa fazenda bem distante, junto com a sua ama de leite, né, chamada Dolores. E ali nasce o filho dela. Só que a Dolores sabia que o pai da Maria Helena, que era o Dom Rafael, tinha dado ordem de matar o menino assim que ele nascesse. Então, essa Dolores foge com a criança para salvar a criança. E a Maria Helena acaba indo para um convento. Essa é a primeira fase. Numa segunda fase, o filho dessa moça, que recebe o nome de Alberto, Albertinho, como a mamãe Dolores passaria a chamar, porque ela assume como filho dela. Então ele cresce, o Albertinho cresce chamando a mamãe de Mamãe Dolores. Ele não falava mamãe, era Mamãe Dolores. Uhum. Ele torna-se médico e é aí que ele conhece a Isabel Cristina. Inclusive tem uma coisa, tem um segredo ali, que os dois eram primos e não sabiam. O público sabia, mas eles não. E o público sofreu muito junto com a Mamãe Dolores, né? Que é como o Albertinho chamava, porque tinha uma série de segredos que o público sabia e torcia para que chegasse a hora de serem revelados. O Maga quer dizer, então, que o Albertinho Limonta e a Mamãe Dolores formavam um par ali que tinha uma trama tão forte quanto a do Albertinho e Isabel Cristina, né? Ah, com certeza. Olha, a relação do... Você vê, tanto é que os cachorros estão latindo, vocês estão ouvindo. A relação filho e mãe e os segredos que a mãe sabia e não podia revelar fez com que o público sofresse junto com toda aquela angústia, né? Teve um dia, eu me lembro que eu tinha prova. Não que eu fosse um grande... Não que isso fosse impeditivo de qualquer coisa, né? Não, isso não me impedia de nada. Mas eu não estava vendo a novela. Eu morava num sobrado. E quando eu desci, a minha tia, Celina, que, como eu falei, está viva até hoje, ela sempre foi uma mulher muito forte. Eu nunca vi, pouquíssimas vezes eu vi minha tia chorar. E quando eu cheguei na sala, ela estava em prantos. Eu não me liguei que estava rolando a novela. Sabe quando você pensa, pô, morreu alguém, né? Eu falei, o que foi? Ela falou, mas ela me deu uma bronca. Ela falou, você não sabe? Eu falei, não. Eles ainda não se viram. Eu falei, quem, pô? E aí, tomei mais uma dura, né? Na novela, porque estava no intervalo, porque senão nem falar comigo ela falaria, né? Era porque era um momento assim muito dramático em que o Albertinho, que já era médico, ele estava atendendo aquele que era o seu avô, sem que ele soubesse que era o avô e sem que o avô soubesse que ele era o neto, né? E ela estava muito emocionada, tanto que ela falou, a minha mãe não conseguiu falar, de tão emocionada que ela estava, né? E eu quase não consegui falar, porque eu estava com medo de apanhar. Então eu resolvi ficar quieto. E fica o aviso, se você gostou desse pedacinho do Quem Te Viu, Quem Te Vê, né, falando do direito de nascer, você pode assistir ao programa inteirinho. Fala, puxa, mas era quinta-feira, 8 horas, Marcelo, nesse dia eu não posso, estou na faculdade, né? Puxa, não dá, é hora do meu jantar em casa. Tudo bem, você pode assistir a hora que você quiser. Essa é a vantagem. No canal do YouTube, do Guia dos Curiosos, no canal do YouTube, você vai ver playlists. Aqui em cima, playlists. E você clica lá e procura o Quem Te Viu, Quem Te Vê. São 60 programas com a história da televisão. Gente, é muita coisa. E o muito legal é que hoje estamos sendo procurados por estudantes. Né? Falaram, estou fazendo um TCC sobre tal tema, vi que você e o Magalhães falaram sobre isso, né? Querem saber mais, estão assistindo. Muita coisa legal
que você não pode deixar de ver. Combinado? Então, quem te viu, quem te vê, toda quinta, 8 da noite, ou a hora que você quiser, a exemplo do programa. Você pode assistir também a hora que você quiser. E lembrando que o Guia dos Curiosos está nas principais redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Algumas coisas se repetem, mas tem muita novidade em cada uma das redes sociais. Importante, então, que você siga todas, comente, compartilhe. Lembra da palavrinha engajamento, gente. Aliás, deixar um like se você estiver gostando do programa, deixar um comentário. Eu vou pedir para abolirem o chat e todo mundo comentar aqui nos comentários, porque vocês gastam tudo no chat e economizam aqui nos comentários, né? Vocês podiam comentar aqui também para ajudar no engajamento do programa, para ele ter uma relevância dentro do canal do YouTube, tá? Albertina, se você estiver aí, faz o pessoal dar esse... Aliás, Albertina, semana passada você saiu antes, depois você assistiu mesmo ao programa inteiro, você prometeu que ia assistir, né? Nós vamos fazer um questionário para você, para ver se você viu mesmo. E o professor Glaucio Ramos, ele tinha mandado antes do programa um vídeo com uma música que celebra o lançamento de um dos livros dele, né? O mais recente, Que Monstro é Esse?, que fala justamente do problema do celular com as crianças. Nós não rodamos durante a conversa com ele, mas ele está aqui, o vídeo. Vamos assistir? Que monstro é esse? Composição do professor Glaucio Ramos, que usa isso também como forma aí de educar, né, de ensinar os alunos. Vamos ver. Tenho saudade do meu super-herói que me levava para voar, e nas páginas de um bom livro meu sono ajudava a embalar. Tenho saudade da minha heroína, que do monstro me protegia. Seu abraço era um escudo seguro, eu me sentia. Mas os dois estão presos, não conseguem se soltar. Estão presos nas garras de um dragão, o dragão do celular. Mas sou filho de heróis, aprendi a lutar. Pra afastar o dragão, o melhor é cantar. Deixa o celular e vamos brincar. Deixa o celular e vem me abraçar. Vence o dragão, vem correndo, vem pra me ensinar a ser o herói de alguém. Deixa o celular e vamos brincar. Deixa o celular e vem me abraçar. Vence o dragão, vem correndo, vem pra me ensinar a ser o herói de alguém. A ser o herói de alguém. A ser o herói de alguém. Bom, e a gente continua, né? Que eu prometi, tem bastante Halloween hoje. E agora chegou a hora do biólogo Guilherme Domenichelli, que procurou um tema também, olha, que dá medo, muito medo nas pessoas. Chegou a hora. Ele é criador do canal Animal TV, hein, gente? Logo, logo 1 milhão de seguidores. Vai ter festança aqui. Então, se você também não assinou ainda, não se cadastrou no Animal TV, faça isso, não esqueça. E o Guilherme Domenichelli tem livros também lançados que você vai encontrar na descrição do nosso vídeo aqui, livros do biólogo Guilherme Domenichelli. Vamos lá, hora de soltar os bichos no nosso programa. Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Como
saber como identificar se uma aranha é venenosa ou não? Todas as espécies de aranhas têm veneno. Elas são caçadoras, principalmente de insetos, e para capturá-los, usam seu veneno. Entre as milhares de aranhas do mundo, apenas algumas têm veneno forte o suficiente para causar algum dano aos humanos. E, diferentemente do que as pessoas pensam, as aranhas grandes e assustadoras, como as caranguejeiras, não são perigosas, já que seu veneno é pouco potente. Já algumas espécies pequenininhas podem ter um veneno muito forte. No Brasil, as espécies mais perigosas são a aranha armadeira, que pode chegar perto de 15 centímetros de comprimento, contando as pernas, a aranha marrom, que é pequena, atingindo perto de 3 a 4 centímetros, incluindo as pernas, e a viúva negra, que também é pequenininha. A fêmea mede de 2,5 a 3 centímetros de comprimento, incluindo as perninhas, e o macho é ainda menor, sendo de 3 a 4 vezes menor que a fêmea. E eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens carinhosas aí de vocês, né? Não só por aqui, mas pelas redes sociais também. E eu queria agradecer uma mensagem que eu adorei essa semana, do Fernando Tucori. Fernando, se eu errei, depois você me manda a correção, mas eu acho que é Tucori. E vou colocar aqui na tela a mensagem. Uma curiosidade sobre o Guia dos Curiosos. No meu primeiro emprego como jornalista, trabalhei numa rádio e deixava a primeira edição do guia dentro do estúdio, com uma recomendação aos locutores. Faltando assunto, leia. Que legal, que legal. Olha, eu vi muitos locutores, né, muitos radialistas falando sobre isso, né? Nossa, o Guia dos Curiosos me salvou tanto. Então vamos torcer para que vocês continuem sendo salvos agora pela nova edição do Guia dos Curiosos. Olha só, está aqui, edição fora de série. Vocês viram no Domingão com o Hulk? Ele mostrou aqui domingo passado, está lá nas nossas redes sociais, o momento em que ele recomenda a leitura do Guia dos Curiosos, edição fora de série. Olha como está diferente das anteriores. É o 10º volume da coleção. E para quem pergunta, vocês não perguntam porque vocês já sabem, mas esse aqui é a reedição do outro? Não. É uma edição totalmente nova, 18 novos temas, novas curiosidades, não tem nada a ver com os outros. Ele chama até edição fora de série justamente porque até visualmente ele está diferente dos outros 9. Então é o 10º livro da coleção, que comemorou 26 anos do Guia dos Curiosos, né? Era para ser 25 ano passado, e ficou sendo 26. Aliás, presente de Natal. Vocês já pensaram em presente de Natal? Olha aqui, ó. Olha o presente de Natal, gente. Então, tá aí, Guia dos Curiosos, edição fora de série. Como faz para comprar? É só olhar aqui a descrição do vídeo, aqui embaixo, no Facebook ou no YouTube, você tem lá o link direto para a loja, ou entrar no site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br, você já vai ver um banner lá enorme, clica no banner e pronto, resolveu todos os seus problemas. E se vocês quiserem escrever para a gente, o nosso e-mail é olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br. Olha, olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br é o nosso e-mail. E também não deixe de fazer o seu cadastro na newsletter, no nosso boletim, que nós publicamos na sexta-feira, pontualmente às 8 da noite. Pode olhar no seu e-mail, sexta-feira, 8 horas, vai aparecer a nossa mensagem, Guia dos Curiosos, contando tudo o que nós fizemos na semana que passou e como será o programa do sábado. Você não precisa esperar sábado, 10 horas, para saber tudo o que vai acontecer. É muito fácil, é só colocar o e-mail que você deseja receber, colocar assinar, não tem cadastro, não tem nada. Cansou, não quer receber mais, falar, minha caixa postal está muito cheia, é só descadastrar e pronto, para de receber na mesma hora. E um convite para você curtir também as nossas efemérides curiosas. No Instagram, todos os dias, nós publicamos 5 efemérides curiosas, e está cada vez mais legal, porque agora com mais de 10 mil seguidores, nós podemos colocar links. Então, nós colocamos a efeméride e já tem um link para você se informar muito mais. Então, se você quer saber mais sobre alguma coisa, tem lá um linkzinho, né, que tem aquele símbolo do linkzinho, que é assim. Aí você clica e já vai para a página
do Guia dos Curiosos no site com muito mais. Nós tivemos, por exemplo, o Bondinho do Pão de Açúcar, foi inaugurado no dia 12 de outubro, não era 12, não é 12, esqueçam o 12, mas foi por ali, foi em outubro. Aí tem lá o link, aí você clica e pá, vai direto na página. Eu acho que foi 26, mas não tenho certeza agora. Só dá uma olhadinha no Instagram que vocês vão saber. E nós republicamos também essas efemérides no Twitter e no Facebook, certo? Acho que já dei todos os recados. Tem o podcast, né? O número de gente ouvindo o programa no podcast tem aumentado, isso é muito legal. Como eu já contei aqui, o programa foi pensado para ser um podcast, acabou virando programa de YouTube, porque as imagens já estavam gravadas, que a ideia é que você ouça, né? Você fala assim, como você fala, aquela experiência do rádio ainda existe. Você pode ouvir nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud sem pagar nada, né? Entrar, baixar e ouvir, não tem que pagar nada. No sábado às 10 da manhã já fica disponível e fica lá o resto da sua vida. Você pode ouvir a hora que você quiser, combinado? E agora, quando a gente fala de podcast, quem a gente lembra? A gente lembra do professor Marcelo Abud, especialista na podosfera, sempre de olho em novidades para a gente. Vamos lá! Hoje pode. Com Marcelo Abud. Não é de hoje que a jornalista e radialista Fabiana Ferraz se dedica a programas em que a cena musical brasileira feminina é o destaque. Na extinta Brasil 2000 de São Paulo, ela criou, produziu e apresentou, ao lado de Marcela Rocha, o divertido Clube das Mulheres, que foi uma atração matinal de destaque no início dos anos 2000. Por lá, passaram nomes de peso. Gretchen, Rita Lee, Cássia Eller foram algumas dessas personalidades. Pela atuação que teve e tem em diferentes emissoras de rádio, por exemplo, agora ela está na Cultura Brasil e na USP FM, aqui em São Paulo, Fabiana Ferraz tem sido finalista em diversas premiações. No final de 2019, ela também entrou para a podosfera com o projeto Diversas. Eu estou finalizando a segunda temporada do Diversas, As Mulheres na Música Brasileira. Foi um ano de muita pesquisa, de muito trabalho de produção radiofônica. E o que me moveu a idealizar e a produzir o Diversas foi o desejo de compartilhar essas mulheres potentes da música brasileira que produzem músicas que dialogam com os nossos tempos. Esses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo no nosso país. Rádio USP apresenta Diversas. As mulheres na música brasileira. Apresentação e produção Fabiana Ferraz. Mais uma edição do Diversas no ar, sobre a cena musical feminina contemporânea do Brasil. Hoje eu apresento a nova música de Rita Lee, sua primeira inédita em 9 anos, do Ed Luna e Fernanda Takai, dois nomes femininos relevantes da música brasileira contemporânea, indicadas ao Grammy Latino. Atualmente, para quem acompanha os podcasts dedicados à música, tem percebido que há uma mudança e a maior parte deles não tocam mais músicas completas, apenas referências, pequenos trechos para que guie quem está ouvindo sobre o tema tratado naquele episódio. Por isso, as emissoras de rádio se tornaram importantes aliadas para veicular esses podcasts em suas páginas, aí sim podendo apresentar as músicas na íntegra. É o que acontece com o podcast Diversas, produzido de forma independente pela Fabiana Ferraz. Ele hoje é também levado ao ar pela Rádio USP e está presente no site do Jornal da USP. A temporada de 2021 pode ser acessada diretamente no site jornal.usp.br/séries/diversas. Por lá você encontra então todos os episódios produzidos pela Fabiana Ferraz nesta nova temporada do Diversas. E tem novidade sendo preparada para a terceira temporada em 2022. A Fabiana Ferraz antecipa com exclusividade aqui para o nosso hashtag Hoje Pode.
E a novidade para a terceira temporada, que é possível que estreie no mês de março, no mês das mulheres, em 2022, é a possibilidade do programa ser ao vivo. Eu ainda estou acordando isso com a rádio, da gente fazer o programa ao vivo. O que vai mudar serão as participações. Teremos mais participações, mais conversas, né? Mais entrevistadas no programa ao vivo. Então eu acho que é essa que é a grande novidade. A essência continua a mesma do programa, temas urgentes, dialogando com músicas potentes. Se a diversidade está presente nos ritmos da música brasileira, também está marcada nas intérpretes que dão voz a essas músicas. Confira o Diversas, as temporadas anteriores estão disponíveis também nos tocadores como o Spotify e agora a temporada mais recente com os programas na íntegra no site do Jornal da USP. Por hoje é isso. Semana que vem eu volto com mais novidades da diversificada Podosfera, o incrível universo dos podcasts. E olha só, o professor Marcelo Abud, rolando o quadro dele, mandou uma mensagem aqui para mim. Oi, Xará. Dê um toque sobre as playlists com todos os livros do vestibular da Unicamp e da FUVEST, porque ele fez um trabalho excelente no blog Peças Raras, né? Ele fez áudios sobre cada um dos livros que foram adotados aí para os vestibulares da Unicamp e da FUVEST. Então, é só acessar o blog Peças Raras, é muito fácil. Põe no Google lá, blog Peças Raras, já vai cair. E ali tem os links para que as pessoas possam acessar os programas, os podcasts, no site do Instituto Claro e do Spotify. Ó, que legal! Então, se tem alguém aí que vai fazer vestibular, quer saber mais sobre os livros, né? Tem que ler os livros, mas é bom também entender o contexto, né? Tem livros que trazem um vocabulário melhor, a explicação do vocabulário, na verdade, falam mais dos personagens com notas explicativas, e pode ouvir também os podcasts preparados pela produtora do professor Marcelo Abud, Peças Raras. Está no blog Peças Raras. Está dado o recado, chegou aqui, né? A gente acompanhando o Marcelo Abud, ele escrevendo, deu tempo, que legal. Bom, estamos terminando o programa de hoje, o último, então, com... Espera aí que estou me atrapalhando um pouco aqui, o que foi? A produção tá pedindo... Entra aqui. Espera aí, vai. Olha só, produtora tímida agora. Fez um monte de vezes aqui o programa, agora está tímida. Me entregou aqui, ó. O que está escrito? Surpresa. Abra só no final do programa. Ah! O que será que é? Você podia aparecer aqui, né? Todo mundo está com saudade de você. Ah, meu Deus. Vocês gostam de surpresa? Eu tenho medo de surpresa. Vamos lá. Ai. Olá, hein, Beatriz? Não vai fazer passar a vergonha aqui, hein? Vamos lá. Por mim, eu já rasgava a sacola. Vou fazer uma coisa decente. Ai, deu nó aqui agora. Não tem tesoura. Espera aí. Vocês estão ansiosos? Eu também estou. Deu um nó aqui. Tem uma tesoura aí? Não temos... Tô conseguindo. Essa produção tem que facilitar a vida do apresentador. Imagina isso aqui na Globo, quanto eu já ia ter gastado tempo para abrir uma sacola. Olha, vamos ver. Gente! É o Curiosinho! Que a sua curiosidade continue inspirando as pessoas por muitos e muitos anos. Feliz aniversário, Beatriz e Rodrigo. Olha que demais. Vou mostrar aqui, ó. Gente, é o Curiosinho, que é o símbolo do nosso canal. Ixi, eu vou rasgar desse jeito. Bom, semana que vem eu coloco aqui na estante, tá? Olha que demais. Curiosinho.
Eu tô com medo de arrebentar a caixa, gente. Estou muito ansioso, muito desastrado. Não tem tesoura não, hein? Peraí. Ah, não vou conseguir, gente. Semana que vem eu mostro. Semana que vem, ó, não dá para ver, né? O curiosinho que eu ganhei aqui de 26 anos do programa. Tá aqui. Que demais. Muito obrigado. Não vou conseguir terminar o programa. Eu vou me esforçar, vai. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje e nós vamos terminar com música. Você vai ver, né? Você vai ver música do capixaba Elias Muniz e do carioca Carlos Cola. Ela foi gravada pela dupla Zezé de Camargo e Luciano em álbum de 1994. Nós vamos ouvir agora a versão com a banda Beck e os Tiozão. Muito obrigado a todos e todas, muito obrigado pela companhia. Já olha, o meu 20º aniversário com vocês. Que demais, né? Quando eu comecei eu era bem novinho, gente. Que legal. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Nem sei mais o que dizer, a não ser muito obrigado. Então, até a semana que vem com mais um Olá Curiosos. Tchau, gente. Playback. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim, pois sempre que uma outra te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardada no seu coração, na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar